Por que sorrimos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Vozes que Carrego na Mochila, tocado pela Nalu Beco, Laura Magalhães, Marília Gurgel e Caroline Marim. Ouça o recado que a Nalu deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Vozes que Carrego na Mochila. Oi, eu sou Nalu Beco e vim convidar vocês para conhecer o Vozes que Carrego na Mochila e viajar comigo pela América do Sul entrevistando grupos de mulheres. Lá você vai ouvir histórias emocionantes de vida e de luta. A gente tem ouvido muito sobre a luta das mulheres, mas às vezes algumas coisas parecem teóricas ou distantes da gente. Nessa viagem, eu percebi que se chegar perto e ouvir com cuidado, dá pra ver que essas questões estão presentes e dificultam muito a nossa vida ou das mulheres que a gente ama, mesmo que a gente não consiga perceber. É diferente estar numa pista de dança se você é homem ou mulher. É diferente ser imigrante se você é mulher ou ainda se é mãe. Sabe como? Então vem ouvir as histórias inspiradoras dessas mulheres que lutam para transformar o mundo no que ele deveria ser. É um alívio ouvir que tem tanta gente fazendo tanta coisa boa pelo mundo. É só procurar Vozes que Carrego na Mochila. E sabe o que chegou agora? O Momento Alura. Eu falo bastante da Alura e como ela tem cursos de diversas áreas. Mas agora tem algo especial. Um curso totalmente gratuito. Completo. Para você aprender a programar do zero em JavaScript. É a imersão dev da Alura. É de fato para qualquer um, porque qualquer pessoa pode aprender a programar. Mesmo que você não queira ser programador, a gente sempre fala aqui de ter conhecimento em outras áreas. Então, mesmo que você queira ter só noções de programação, entender quando você tiver que lidar com a área de TI, agora é a sua chance. Ou se quiser fazer engenharia, ser cientista de dados, desenvolvedor, quer dar o primeiro passo, essa é a sua chance também. São 10 aulas grátis, do início ao fim, e você vai aprender a escrever o seu primeiro código. Você não precisa pagar nada, não tem uma segunda parte só para quem paga, é gratuito mesmo. Você não precisa ter experiência nenhuma prévia, só força de vontade e se inscrever no prazo que vai até 22 de março. O link é bit.ly/imersão-alura-naruhodo. Imersão Dev Alura. Vai lá! Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Sim, uma pergunta que foi selecionada há milhões de anos, não só pelos nossos ouvintes, mas também pela seleção natural. Olha só, seleção natural, é?
Sim, comemorando, aliás, os 150 anos de um dos livros mais importantes do Charles Darwin, que é o Descendência do Homem. As pessoas só conhecem a origem das espécies, mas esse Descendência do Homem, para mim, a área técnica de etologia, é um livro muito importante, tem várias comemorações esse ano, e esse episódio também não deixa de ser uma comemoração nesse sentido. A pergunta, Altair, veio do Itamar Ferreira, que é de Itapira, São Paulo, e tem 33 anos. Ele diz o seguinte: atualmente trabalho na indústria farmacêutica aqui em minha cidade. Já faz algum tempo que ouço o podcast Naruhodô. Comecei ouvindo Mamilos, olha lá, um abraço pro pessoal do Mamilos. Isso aí. E como eu sou curioso, fiquei muito empolgado quando ouvi um podcast que aborda conceitos científicos de maneira bem didática e instrutiva como o Naruhodô. Sendo assim, eu sempre ouço os 2 podcasts enquanto viajo de ônibus para o trabalho. Parabéns e continue com um ótimo trabalho. Obrigado. Olha aí, Altair, muito obrigado, senhor Itamar. E aí ele continua. Outro dia, refletindo enquanto praticava minha caminhada semanal, notei que os animais, de modo geral, quando querem intimidar e afastar alguma ameaça, mostram as presas. Minha pergunta é, por que sorrimos? E por que quando nós, humanos, mostramos nossas presas, não é para intimidação? Quero ver usar as 4 causas aristotélicas para responder essa pergunta. Abraços! Esse já é ouvinte do Naruhodô, né? Já conhece as 4 causas. Exatamente. Tem uma pergunta complementar aqui, Altair, que tem afinidade com essa pergunta principal, que é de Poema Eurístenes Portela, que é recifense, radicada no Rio de Janeiro, é cientista social, tem 29 anos e está terminando o mestrado em Sociologia na UERJ. Poema, esse que nome, Altair? Belo nome. Não tem um nome mais poético que esse. Sim, Poema Eurístenes. É, literalmente poético. Sim. Acompanho o Naruhodô desde o primeiro episódio, mas provavelmente o maior ganho que eu fiz foi no episódio 147. Sobre pimentas. Ah, é o episódio sobre pimenta. Se comer pimenta faz bem pra saúde, é isso, Altair? Isso aí. Aí ela aprendeu que as aves não têm receptores de capsaicina. Toda vez que há um pote de pimenta à mesa, menciono esse fato marcante com quem estiver por perto, o que nem sempre provoca o entusiasmo merecido. Não desista. Bem, vamos ao que interessa. Frequentemente, em situações de alto estresse, como apresentações, entrevistas, enterros e DRs, eu tenho crise de riso. Em algumas ocasiões, fico apenas com um sorriso no rosto o tempo todo, o que pode ser bastante desconfortável, dado que às vezes há uma tensão com as pessoas ao redor. E nos momentos de maior nervosismo, costumo gargalhar, o que é absolutamente constrangedor, principalmente em enterros e discussões. Minha dúvida é, por que rimos de nervoso? Esse é um mecanismo relacionado apenas aos humanos ou também em outras espécies? É possível controlar essa reação? Olha aí, Altair, o que a ciência tem a falar sobre isso? Sobre por que sorrimos e principalmente por que a gente sorri em momentos que a gente não deveria estar sorrindo, Altair? Então, o sorriso é um comportamento assim, que todo mundo faz, todo mundo já viu e é altamente adaptativo. Na verdade, assim, essa é uma ótima oportunidade para falar de uma área que é também da psicologia, mas é bem da interface entre a psicologia e a biologia, que é pouco estudada no Brasil, em média. Na psicologia é muito pouco estudada, e é fundamental para você entender esses mecanismos mais simples. Uma coisa que, pessoalmente, como psicólogo, me incomoda muito, os psicólogos, quando fazem pesquisa, eles ficam tentando encontrar explicações grandiosas para as coisas, sabe? Então, relacionar um certo comportamento com uma coisa toda escalafobética, assim, sabe? Como se fosse algo super importante que eu estou descobrindo, sabe? Como se fosse uma descoberta incrível, assim. E eu tenho uma visão muito diferente, assim, do fenômeno psicológico. O que mais me chama atenção é que como coisas simples, coisas cotidianas, bestas, quando coisas simples se juntam, geram complexidades interessantes, sabe? Então, a maior parte dos nossos comportamentos tem explicações simples, bestas. Tá? A questão é que quando você combina eles por um processo de seleção, e aí tem vários níveis de seleção, né? Tem a seleção do grupo, tem a seleção dos pares, tem a seleção social e tem a seleção natural. Tem vários níveis de seleção. Esses comportamentos simples acabam ficando complexos e aí determinam outras complexidades do meio social. Então, assim, esse episódio ele tem alguns objetivos.
O primeiro é de fato uma certa homenagem ao legado do Darwin, assim, da teoria da seleção natural, como algo que não explica só características genéticas da herdabilidade, mas também explica vários comportamentos sociais. Isso é a primeira coisa. Segundo é meio que tentar quebrar de novo essa briga idiota entre biológicas, exatas e humanas, para variar, que é o que a gente tenta todo episódio, e mostrar que, por exemplo, sociólogo, antropólogo, tem que saber mais seleção natural. É inegável, assim, você não considerar explicações biológicas para os comportamentos. A questão é que as pessoas entendem isso de uma forma muito estereotipada, assim. Mas quando você entende como nível de seleção, né, um nível distante, um nível próximo de seleção, faz todo sentido. Não existe comportamento que não tenha um nível de causa ligado à seleção natural, à teoria da seleção natural. Okay. E quando você olha comportamentos muito simples, né, a gente já tem vários naruhodos que exploram comportamentos simples, da onde a gente tira explicações muito elaboradas, mas a partir de coisas simples, cotidianas. Eu não vou ficar citando autor e nem coisas do tipo, é explicar os mecanismos. Por exemplo, a gente tem o episódio 189, que é porque a gente revira os olhos, né? Sim. Revirar os olhos parece um comportamento tão cotidiano que não merece ser estudado. Ainda bem que tem pessoas que não concordam com isso, porque ele é meio para estudar vários outros comportamentos mais complexos depois. Tem o episódio 149, que é porque a gente dá risada, que tem a ver com sorriso também, né? O sorriso é só a manifestação externa, né? A risada envolve a respiração também. Sim. Né? Tem o episódio 206, que é porque choramos, né? Tem o 164, que é como as emoções são expressadas por meio de expressões faciais. E tem os episódios 198 e 199, que é sobre instinto materno, né? Todos esses episódios, eles trabalham dentro de um corpo de conhecimento que é do campo da psicologia, o psicólogo deveria estudar mais, o sociólogo não estuda, infelizmente, mas devia, né? Porque tem esse ranço que vem lá do Al Wilson, que é dos anos 70, 80, que quando ele veio com a sociobiologia, que é só... a gente fala um pouco sobre a sociobiologia num episódio que é se uma formiga se perde do seu formigueiro, se ela consegue encontrar o caminho de volta, né? Então, na década de 70, 80 do século passado, o Wilson pegou uma ideia, ele estudava formigas, e ele escreveu um livro que ele fazia paridades entre comportamentos eusociais de formigas e comportamentos humanos. Mas era o início ainda da discussão, né? Um pouquinho antes começou o neodarwinismo, né? A associação entre a teoria da seleção natural e a genética. Então estava tudo no começo ainda. E o Wilson colocou uma questão de que os comportamentos sociais têm um fundo comparativo com outros organismos também. E aí o povo da sociologia e da antropologia faltou botar um ovo, assim, foi um chilique, né? E eles fizeram na época críticas muito boas, de verdade, assim, de que a cultura modula o comportamento humano diferente, né? O problema é que o pessoal da sociologia e da antropologia, que continua criticando a sociobiologia, faz a crítica com 40 anos de atraso. Continua criticando como se a área do conhecimento não tivesse evoluído a partir da teoria do Wilson, né? E evoluiu muito, muito a partir daí. Vamos deixar vários artigos na descrição para quem for da área de sociais e antropologia, quiser entrar em contato com a bibliografia mais atualizada, mostra que, por exemplo, você não pode pensar cultura sem pensar seleção natural, né? A gente só tem cultura porque antes de ter cultura, a gente tem uma gama de comportamentos sociais que foi selecionado por seleção natural. Então, não existe essa separação. O que existe é que a partir do momento que a cultura se instaura, ela gera níveis de complexidade que temporalmente acontecem mais rápido do que a reprodução. Então, assim, quando você pensa em seleção natural, né, como que você transmite as informações? A rigor pela reprodução, né? Tanto que o Descendência do Homem é um livro do Darwin, de 1871, que fala muito sobre a seleção sexual, né? Características de seleção sexual, para transmissão de características por meio da seleção natural. A cultura é uma forma de tornar essa passagem de informação mais rápida, né? Então você mesmo pode ser uma fonte de transmissão de informação e mudança do meio social sem precisar ter um descendente, né? O Dawkins coloca um pouco disso quando ele escreve aquele primeiro livro Gênio Egoísta, né, que é a ideia do meme, que o meme popularizou tudo errado, não tem nada a ver com o que o Dawkins falava de meme. Assim, cientificamente a ideia do meme não pegou muito, porque a gente não entende muito bem o mecanismo, se o mecanismo de transmissão de informações culturais seguem as mesmas regras dos mecanismos de transmissão por seleção natural. O que parece pela literatura mais atual é que não, sabe? Então as regras de transmissão de informação cultural são diferentes das regras de transmissão biológica.
mas o que não quer dizer que não tenha paridade, tá? Então hoje a gente tem teorias de evolução social que usam equações, por exemplo, do dilema do prisioneiro, do equilíbrio de Price e tal, para tentar explicar comportamentos ligados à cooperação, né? Que explicam também, no nível populacional, não individual, o comportamento de cooperar das pessoas, tá? Então tem muitas aplicações para os dias de hoje, né? Só fechando essa apresentação do tema, fizemos um episódio em homenagem a esse docente que infelizmente faleceu há alguns anos atrás, em 2012, que é o grande professor César Hades, foi meu professor na graduação da psicologia na USP e professor de muitos outros, uma grande geração de pesquisadores na área. E eu peguei um áudio dele, o vídeo completo está na descrição para quem quiser ver, mas eu faço questão de colocar aqui um áudio dele apresentando essa área integrativa do conhecimento, que é a etologia humana. E aí eu gostaria que quem apresentasse, o professor César Hades, para quem não conhece, e vamos colocar um pequeno áudio com uma explicação dele sobre como é a relação entre a etologia humana e a psicologia moderna. Pois é, o vídeo integral é uma entrevista sensacional que vale a pena ser assistida, né? Mas a gente vai ver trechos aqui dessa conversa com o professor César Hades, que foi docente do Departamento de Psicologia Experimental e do Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento no Instituto de Psicologia da USP. Ocupou o cargo de diretor do Instituto de Psicologia entre 2000 e 2004 e vice-diretor de 1998 a 2000, além de diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP até janeiro de 2012. Em 2008, o professor César Hades assumiu a cadeira número 19 da Academia Paulista de Psicologia. Ele faleceu em 2012. Vamos ouvir então o professor César Hades. Então, evidentemente que eu dei aulas o tempo todo de comportamento animal, certo? É interessante um instituto de psicologia abrigar quem se interessa até por comportamento animal ou por comportamento numa visão biológica. Eu acho que eu tenho uma dívida para com o Instituto por conta dessa compreensão, né? Mas é evidente que na psicologia você tem que falar de seres humanos. E então uma das coisas que eu ensinei ao longo dos anos, primeiro sozinho, depois com Emma Ota, que foi minha estudante, depois com Eduardo Ottoni, que também foi meu estudante, e nós formamos agora um conjunto de 3 professores que dão uma matéria chamada Motivação e Emoção. E damos essa matéria desde uma época em que aquilo não era parte normal dos currículos de psicologia. Então, de novo, talvez o caráter pioneiro, corajoso de dar essa matéria, nessa matéria a gente abordava vários aspectos comportamentais, desde agressão, comportamento exploratório, curiosidade, sexo, amor, etc. e tal. Era parte da nossa mensagem. E até hoje nós damos esse curso com a gente sente que ele traz uma mensagem importante para os alunos, inclusive a ideia de que o comportamento humano não está totalmente separado da sua base, vamos dizer, evolutiva. Então, nesse curso de motivação e emoção, tivemos a oportunidade de gerar assuntos de pesquisa ao longo dos anos. Tá aí, Altair, as primeiras palavras do professor César Hades, saudoso professor Hades. Grande professor, me inspirou muito, assim. E o professor Hades, ele mostra a base, né, de uma disciplina que todo psicólogo deveria saber, que é um pouco da etologia, né? E ela vai ajudar muito essa não dissociação entre a biologia, a cultura, a sociedade e a história não só do ponto de vista da história com H, que é estudado na área de humanas, mas também a história evolutiva. Atacando o nosso problema específico, então vou usar o sorriso como um exemplo, para mostrar que sem essa integração você não consegue explicar esses fenômenos. E como nosso ouvinte comentou muito bem, vamos usar as 4 causas de Aristóteles, para trazer coisas muito interessantes sobre o sorriso. Ok, você é uma pessoa que você acha, né, que é difícil você saber disso de memória, mas você acha que você é uma pessoa que sorri muito? Olha, Altair, eu sou uma pessoa que mais sorri do que fica de cara fechada, assim, Altair. Uhum. E pra você, qual a diferença entre sorrir e dar risada? Não, dar risada, sei lá, é uma... Pra mim, dar risada é uma reação, sabe? É de fato uma coisa... É uma reação a algo que eu achei engraçado, enfim, né?
Isso, eu peguei você pelo pé de propósito. Assim, porque sorriso e risada são coisas diferentes. Tá? E é bem no espírito do que você comentou. No Naruhodo 149, que a gente fala sobre risada mesmo, né? Por que a gente dá risada? A risada, ela envolve necessariamente 2 aspectos. A respiração e, eventualmente, algum som, né? Então, haha, né? Então, na risada, a gente... você sempre expira. A risada é sempre pra fora. Ha, né? Ka, tá, né? Sempre pra fora. E aí você inspira, coloca o ar pra dentro, e depois expira, e aí é como se você aliviasse a tensão de alguma coisa. Sim. Então, é do mesmo jeito quando você se assusta. Você se assusta, você inspira, né? E aí você espera ver o que tá acontecendo no ambiente e depois solta. Então, a gente, até nesse episódio sobre risada, a gente dá o exemplo de alguém que cai no chão. Quando a pessoa cai, você né, prende o ar. Aí você espera ver o que aconteceu. Dependendo do que aconteceu, ou você chora, solta o ar e chora, ou você dá risada, né? Então, é meio que um mecanismo de antecipação. É bem uma reação mesmo, algo que acontece no ambiente. O sorriso não tem som. O sorriso é só o rosto. Exatamente. É só uma coisa que se expressa facialmente, né? Isso. As duas têm muita relação, obviamente, mas elas não são iguais, tanto é que às vezes elas ficam contraditórias, né? Então, às vezes você sorri chorando ou não sorri rindo. Tá? Então, verdade. Então, é por isso que é importante desconectar, assim. E, de novo, volto nesse ponto. Se você ficar tentando achar uma explicação muito complicada, ao invés de olhar o comportamento e separar as partes, né? A explicação simples, separando... Você saber que sorrir é diferente de dar risada, e são mecanismos diferentes que se complementam, e eles podem ser também antagonistas um do outro, é uma explicação muito mais simples, e é uma riqueza muito melhor, assim, de explicação, né? Você empodera as pessoas. Sabe, olha, faz esse teste com você mesmo. Que é bem as perguntas dos nossos ouvintes, né? Por que quando eu vou ter uma DR, eu começo a rir? Ou eu fico com vergonha, sei lá, vou apresentar e eu começo a gargalhar, sabe? Eu tô louco? Eu falo, não, é porque sorrir e dar risada são coisas diferentes. Por isso que tem episódios separados, né? Então, já fizemos episódio de risada, agora de sorriso. E são mecanismos biológicos diferentes também. Isso. Então, eles têm seleção cultural também, mas inerentemente eles foram selecionados por seleção natural. Então, de novo, são níveis de seleção. O nível distante, que aí na causa aristotélica a gente chama de causa final, a causa final do sorriso é sobreviver, né? É passar os genes para frente, pensando na população, na espécie e tal. No nível local, quanto mais próximo de você, né, de você indivíduo, você quem, né, quanto mais próximo de você, maior o peso cultural na seleção da variação comportamental do sorriso. Peraí. Explica de novo, Altair. O que você quis dizer com isso? Vamos lá. Assim, os indivíduos nascem com a capacidade de sorrir, tá? Então, assim, a gente já sabe que sorrir é resultado de seleção natural. Então, é uma coisa muito prevalente na espécie, tá? Sim. Isso é do nível final, assim, da causa final da espécie. Só que, quando você nasce, você tem a capacidade de sorrir, né, de mexer, não dar risada, mas de mexer o rosto, né, de fazer a expressão de sorriso, só que isso tem pouca variabilidade comportamental, né? Conforme você vai interagindo com o ambiente, esse comportamento, ele vai ganhando mais flexibilidade. Então tem situações que você sorri mais, outras você sorri menos, né? E aí você vai usando esse elemento comportamental que tem uma base inata para se comunicar com o ambiente. Tudo bem? Melhorou? Tá? Ok. E aí, assim, na etologia humana, a gente estuda vários tipos de comportamento nesses termos, né? Tentando entender as causas distantes. Por que foi selecionado evolutivamente sorrir? E aí, uma das formas de entender as causas distantes, que são as causas finais, é você entender o comportamento em outros organismos, né? Então, por exemplo, o que é um erro... Hoje a gente pode falar que é um erro mesmo. Você falar que existe muita diferença, tanta diferença a ponto de ser completamente independente sociedades humanas e sociedades de outros organismos como primatas. Não. Existem vários comportamentos que você pode tirar elementos, né? E aí tem uma área da psicologia muito interessante que é a psicologia comparativa. A psicologia comparativa tem esse caráter, né, de pegar elementos muito simples do comportamento de outras espécies e tentar fazer, não aplicações diretas, mas pegar elementos comuns, né? Porque a partir do momento que você pega elementos comuns do comportamento de macaco e de outros organismos, não precisa ser tão próximo da gente, você consegue fazer uma linha evolutiva. E aí você consegue explicar a causa final, né? Então, por exemplo, existe um mecanismo bem importante assim, do comportamento animal e da etologia humana chamado ritualização. A ritualização é um processo pelo qual comportamentos não comunicativos
se modificam ao longo da história evolutiva de uma espécie para servir a funções comunicativas. Então, a ideia da ritualização é assim, é um comportamento que, a rigor, eu não comunico nada para um outro. Por exemplo, comer. É muito comum em ave. A ave, por exemplo, quando ela vai tomar água, né? Ela vai tomar água, ela se inclina e entra na fonte de água e bebe água, né? Sim. Então, esse comportamento inicial é um comportamento alimentar. Assim, ele não tem nenhuma ligação. Você não comunica muitas coisas para os outros, né? Você está fazendo por você. Sim. Tudo bem? Esse comportamento. A partir da interação isso é ao longo da espécie, tá? Não é só um organismo que faz isso, é ao longo das espécies. Quando você pega, por exemplo, o comportamento de corte em ave, você já viu aves canoras, principalmente, eles fazem canto, tem várias dancinhas que várias aves fazem. Vamos deixar um vídeo na descrição. Várias aves fazem dancinhas para o macho, né? Para tentar persuadir a fêmea. Muitas dessas danças, as pessoas acham, quando elas veem hoje a dança pronta, nossa, onde que esse passarinho fez aula de tango, né? Que sabe dançar, levanta a asa, vira para lá, vira para cá. Quando você olha agora, parece muito complexo, né? Mas, na verdade, quando você olha ao longo da evolução, né, ao longo do tempo, se você pega um mesmo passarinho, uma mesma espécie, e fica olhando ao longo de uma década, né, a mesma espécie, você vai ver ritualizações no padrão de dança. Então, às vezes, por exemplo, a ave incorpora dentro da dança que ela já tem, né, que ela já aprendeu como padrão fixo de ação por seleção da espécie, ela começa a incorporar novos elementos. Então, por exemplo, tem um caso, vamos deixar uma descrição de um tipo de ave, que a ave lá, ela tinha a dancinha dela, né? Todas as aves faziam mais ou menos a mesma dancinha, os machos. Aí, um macho, por uma razão qualquer, o comportamento de beber água, né? Que era abaixar a cabeça para beber água, ele começou a incorporar um deslocamento do comportamento alimentar dentro da dança. Então imagina, imagina que para dançar o passarinho levanta a asa, né? Fica balançando a asa de um lado para o outro. Aí, por uma razão qualquer, o passarinho, além de levantar a asa de um lado para o outro, ele começou a baixar a cabeça como se fosse beber água. Ou seja, esse comportamento que era deslocado, que não era comunicativo, passou a ser comunicativo porque faz parte do comportamento de corte, né? E aí, esse passarinho que passou a balançar a cabeça, né, para baixo, começou a ter mais acesso a fêmeas. As fêmeas gostavam do headbang do passarinho, por exemplo. Pareceu diferente, o padrão de dança dele pareceu diferente dos outros. E aí aumentou o sucesso reprodutivo dele ao longo das gerações. E aí você ia ver nos descendentes desse passarinho, os outros batiam a cabeça também. Até o momento em que todos batiam a cabeça, né? Então aí você vê um comportamento por ritualização. É muito difícil ver em um passarinho. Você tem que observar etologicamente por gerações o passarinho. Falando agora do nosso comportamento humano aí, tá, Altair? Quando eu tô numa reunião, eu, às vezes até inconscientemente, mas às vezes conscientemente sim, eu sorrio. Como uma forma de tentar fazer com que os outros sorriam também. Uma forma de tentar influenciar o humor daquela sala. Né? Para as pessoas. É um mecanismo parecido? Então, não é uma ritualização propriamente. Porque, assim, o sorriso ele tem uma função evolutiva distante e, culturalmente, ele tem uma grande variabilidade maior, tá? Eu vou dar um exemplo de uma ritualização em humano. Tá. Por exemplo, a gente vai juntar para tirar uma foto, né? Aí tem uma pessoa tirando a foto, a gente se junta... Imagina que tem 5 pessoas para tirar uma foto, né? Sim. Eventualmente não vai ter alguém que vai fazer um Vzinho, sabe? Por que a pessoa faz o Vzinho? Um chifrinho em alguém, é isso? Não. O Vzinho de vitória, tipo de japonês. Você vê no japonês? Aquele Vzinho. Japonês é fatal, assim. Sempre isso. Vai ter mais de um, inclusive. Da onde saiu isso? Da onde saiu? Por quê? É inato? Todo oriental faz Vzinho? Isso é uma ritualização. E, inclusive, tem pessoas que têm contato com a cultura oriental por algum tempo e começam a fazer o Vzinho sem perceber. Verdade. Aqui no Brasil é mais aquele sinal de surfista. Hang loose. Um hang loose, isso. O hang loose também, né? Um hang loose é uma ritualização. Então, é um comportamento que ele não é comunicativo, a rigor, sozinho, mas aí, num contexto cultural em que você partilha conhecimento com outras pessoas não verbal, que você nem percebe, você passa a mudar o seu comportamento e ele se torna comunicativo. Aí você faz um hang loose, faz um Vzinho, dá um joinha. Quer dizer, esse gesto dá pra considerar uma ritualização. O sorriso em si, não. Então, esse comportamento é uma ritualização. O sorriso tem um componente inato. Tipo, você não tem um componente inato pra fazer hang loose, por exemplo. Você tem um componente inato pra mexer a mão. O sorriso não. Tem um componente inato inicial, né? Só que aí a flexibilidade desse comportamento pode acontecer ritualizações. No próprio livro do Darwin, ele descreve mecanismos
pelos quais esses comportamentos não verbais são transmitidos, né? E a gente tem 3 mecanismos básicos. O primeiro mecanismo é chamado o princípio de hábitos associados. Então, certos comportamentos complexos, ou ações ou comportamentos complexos, são medidas diretas ou indiretas de certos estados da mente, né? E você usa isso de forma a aliviar o seu estado interno ou receber gratificação externa, tá? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa faz uma coisa pra mim, eu dou risada, né? Ou eu sorrio, né? É uma forma de gratificação, né? Pro outro. Às vezes eu tô muito tenso e eu sorrio, é uma forma de aliviar a tensão, então é de alívio, tá? Então é por isso que o sorriso tem esses 2 sentidos. O sorriso tem um sentido de gratificação, né? Tipo, obrigado, e tem um sentido também de atenuação de estresse do ambiente. E isso a gente vê muito em macaco, muito, sabe? Macaco tem basicamente 3 tipos de sorriso, assim. Ele tem um sorriso que é ficar com a boca aberta e mostrando o dente, né? Então ele abre um pouco a boca e mostra o dente, esse é um tipo. Tem um segundo que é ficar com a boca aberta, mas sem mostrar o dente, tipo, sabe, com a boca, assim, com a boca aberta. E o terceiro que é fazer bico, o bico ou estalar. E cada um desses comportamentos, e vamos deixar artigos na descrição que mostra que isso acontece em várias espécies, que é quando você abre a boca e mostra o dente, sem fazer barulho, tá? É sorriso mesmo, sem fazer barulho. É uma exposição silenciosa frente a um evento no ambiente que você não pode fazer nada. Então, por exemplo, é muito comum isso. Imagina que tem uma mãe e um filhote, né? E aí vem um macho e bate no filhote, né? Só que esse macho é hierarquicamente superior a essa fêmea, né? Porque tem a hierarquia dos machos e das fêmeas, né? Em rezos, macaco rezos, por exemplo. Então, o macho bate no filhote de uma fêmea que é hierarquicamente inferior a ele. Então, porque se fosse do mesmo nível, ela batia no macho, né? E aí o que ela faz? Ela tenta pegar o filhote, mas ela abre a boca e mostra o dente sem fazer barulho. Então é um mecanismo de apaziguamento. Muito similar, comparativamente, a esse comportamento de você ficar nervoso, né? Ou numa DR e começar a rir, né? Não é uma risada que você faz ha-ha, é só um sorriso. A nossa ouvinte poema é bem esse caso. Provavelmente ela não dá risada, ela não fala ha-ha-ha. Ela só sorri. Então o meme correto não é rindo de nervoso, e sim sorrindo de nervoso. Sorrindo de nervoso, muito bem, exatamente. Tá? Quando é muito nervosismo, você gargalha. Por quê? Porque você tá tão tenso que você tem que aliviar. Aí você solta o ar pra fora. Aí ha-ha-ha. Né? E você ri pra não chorar, né? Porque chorar é pior. Né? Chorar é quando você perde mais ainda o controle. Tá? Então veja, a explicação é simples. É a descrição do comportamento simples. Não precisa ficar elucubrando nada de inconsciente, de nada. É mais simples. E você saber esse mecanismo e observar te aproxima de vários outros organismos. É muito interessante, né, entender isso. Então esse comportamento de boca aberta mostrando o dente é nessa situação, né, quando eu não consigo fazer nada. Uma situação meio de desamparo. Tem a situação que é abrir a boca, mas não mostrar o dente. Essa situação de abrir a boca e não mostrar o dente é uma coisa mais ligada à comunicação só. Sabe quando alguém tá passando na rua, você levanta a mão e fala, ô? É tipo isso, né? Então é só uma comunicação, tipo, oi, né? Tal. E tem o bico, é muito o de fazer bico e fazer algum barulhinho, tipo, alguma coisa assim. Parece que tá beijando, né? É muito na interação mãe-bebê. Então, às vezes, o filhotinho tá mordendo o rabo da mãe, ou tá fazendo uma postura agressiva por brincadeira, a mãe responde assim, né? Que também é um tipo de comportamento, entre aspas, agressivo, mas mais apaziguador, assim, faz parte do treinamento da brincadeira, tá? Então, se a gente tem isso em vários tipos de símio, muitos comportamentos são similares ao nosso, só que de uma forma mais complexa. A gente complexifica mais porque a nossa sociedade é mais complexa. Certo. Tá? E isso tem a ver com uma outra fala do professor César Hades, muito interessante, que diz respeito a isso, que a esse perigo que as pessoas veem de você associar comportamento humano a comportamento de outros organismos, sem fazer essa questão do nível, da ponte, né, do grau de proximidade do indivíduo. Porque senão você vai ficar alguém sexista, racista e por aí vai. Se você pega a explicação distante e coloca como algo próximo, que explica todo mundo, aí você cai no sexismo e tudo mais. A ideia não é essa. A ideia é mostrar que a cultura modula comportamentos básicos. Né? Então, vamos à segunda parte da fala do grande professor César Hades, e aí eu vou trazer consequências bombásticas da fala dele. Tá certo, então. Vamos ouvir novamente o professor César Hades. Nessa transição entre o domínio do comportamento animal e o domínio do comportamento humano,
É evidente que você não quer reduzir o comportamento humano ao animal, é evidente, ao contrário. E um caso muito interessante é de uma pesquisa que uma doutoranda minha, Paula Friuli, fez sobre reconciliação em crianças pequenas. Como é que as crianças se reconciliam? Eu conheci um artigo sobre como chimpanzés se reconciliam. E eu fiquei impressionado. E quando a Paula me procurou para um doutorado, eu disse, olha, por que você não vê reconciliação em crianças? E praticamente não tinha nada sobre reconciliação em crianças. Então nós nos inspiramos da ideia de que existe reconciliação num grupo social e a gente foi procurar nas crianças e foi muito lindo. Inclusive porque você via formas de reconciliação muito parecidas com as do primata, do chimpanzé, do primata não humano, e outras que já mostravam a influência da cultura. Certo? Então você percebe que a cultura não está separada da sua base biológica, mas ela nasce dentro dela, certo? Então isso foi uma ideia de como a gente pode conciliar essas duas perspectivas, certo? É uma nova epistemologia da psicologia que eu acho importante. Por conta desse interesse por animais, eu me dediquei a outros aspectos, vamos dizer, mais sociais disto. Por exemplo, criei uma comissão de ética em pesquisa com animais, certo? Hoje em dia mudou a atitude em relação aos animais. E o fato de você vê-los como parte de um esquema evolutivo com o ser humano te leva a ter mais consideração para com eles, entende? Então já criei uma comissão de ética, eu achei que ia ser muito problemática, porque é delicado o assunto, mas tem funcionado muito bem. E aí, Altair, qual o comentário desse trecho do papo com o professor Cesarades? Então, a primeira coisa genial, né? O professor Cesarades já há quase 10 anos já antevendo os achados que temos hoje, né? Uhum. Hoje o departamento de área de etologia, né, o departamento na psicologia experimental da USP cresceu muito, né? Então tem outros professores, tem a Briseida, tem a Paty Zar, o Eduardo Toni continua por lá, né? Tem a Yaroslava, né? A Valentova, tem o Nicolás, a Chaline, então tem vários professores. O Cesarades deixou um legado muito importante. E a minha orientadora de mestrado e doutorado também faz parte do departamento, que é a professora Ema Ota, né? A professora Vera Bussab e tudo mais. Foi aluna do professor Cesarades e ela que incutiu em mim essa coisa. Inclusive, vamos deixar na descrição um livro que a própria Ema escreveu, que chama O Sorriso e Seus Significados, né? E ela fala sobre todas essas questões evolutivas ligadas ao sorriso mesmo, né? Ela escreveu um livro sobre isso, então? Um livro específico sobre isso, e mostra todos esses detalhes, assim, é um livro muito interessante de ser lido, e mostra que o comportamento é simples. As coisas que determinam os nossos comportamentos são coisas simples. Quando você combina elas que você gera complexidade, sabe? É muito parecido com física, com química, com coisas desse tipo, assim. É muito interessante para mim. E aí, voltando de novo no sorriso, a gente pensa a causa material, né? Porque eu falei pra vocês, o sorriso, assim, a gente nasce com a habilidade de sorrir. Mas como é que isso acontece? Né? Tipo, como? Né? Porque tudo bem que acontece, eu posso ver num bebezinho, recém-nascido já sorriem. Isso é chamado sorriso espontâneo. O recém-nascido, uma semana de vida e tal, ele não tá rindo de você, porque ele não sabe nem que existe o outro, né? Ele faz muito sorriso espontâneo. E o mais interessante, isso já existe desde os anos 60, que é uma coisa sensacional. Quando eu descobri, minha cabeça, puf, assim, como que o sorriso faz parte do processo de maturação do cérebro. Ele já foi selecionado por seleção natural há tanto tempo que ele faz parte da maturação do cérebro. Então, recém-nascidos, eles treinam sorriso, eles treinam sorrir, eles fazem sorrisos espontâneos. Eles treinam? O cérebro deles treina. O processo de amadurecimento do cérebro, assim, o cérebro tá amadurecendo, só que você não tá vendo, né? Tem conexões sendo feitas o tempo inteiro. Como que é uma indicação externa, comportamental, do amadurecimento do cérebro do recém-nascido? É o quanto ele sorri, né? E em que momento? Não é em qualquer momento. Porque quando ele tá, assim, durante o dia, ele tá olhando pra você, ele tá interagindo, eventualmente, depois de 1 mês, 2 meses, você já tem a risada não espontânea, né? A risada que se volta para um objeto. Mas no primeiro mês de vida, a risada é espontânea e é relacionada com a maturação do cérebro. Em que momento o bebê, entre aspas, o cérebro dele, por amadurecimento, treina a sorrir? Em que momento você acha, Ken? Treina a sorrir? Que esse sorriso espontâneo mais aparece. Não faço a menor ideia. Durante o sono. Durante o sono? Durante o sono REM. Especificamente o sono REM.
temos um artigo fantástico, que coisa bacana, né? Que é o artigo do Blunston Jones, 1972, que ele pegou recém-nascidos com 1 mês de vida, colocou um EEG na criança, e durante o sono REM, aí ele tinha 3 grupinhos de crianças. Crianças que nasceram com 8 meses, então prematuros, crianças que nasceram a termo, e crianças já com 2, 3 meses, maiorzinhas. Ele viu que as crianças que nasciam prematuras, elas faziam, durante o sono, dormindo, no sono REM, o cérebro monitorado, mostrando o sono REM. Durante o sono REM, o recém-nascido sorria 1 vez a cada 8 minutos. 8 minutos em média. Ela sorria. E é a maturação do cérebro mesmo. Quando o bebê nascia a termo, né, nascia no tempo certo, ele sorria 1 vez durante o REM a cada 12 minutos, né? Caramba! E quando o bebê já tinha mais 2, 3 meses, ele sorria 1 vez a cada 45 minutos. Ou seja, mostra o amadurecimento do cérebro, né? Então, como que a seleção natural colocou o sorriso de forma, entre aspas, inata? Associando ele ao sono. Associando ele ao sono para você já nascer com esse device, treinar e depois ser usado culturalmente. Olha que sensacional, Ken. Sensacional. Não é? Meu Deus, que coisa bacana. Que você fica, né? Aí o povo fica inventando as explicações difíceis, quando na verdade não. Tem tudo a ver com o sono. O sono também foi selecionado evolutivamente, principalmente o sono REM. Porque o sono REM é um momento em que seu cérebro fica ativo, com o mesmo padrão de atividade neuronal da vigília. E ali onde vários comportamentos muito simples que foram transmitidos pela seleção natural aparecem e são moldados na cabeça do bebezinho, que depois ele usa como devices na interação dele com o ambiente. Isso que é psicologia, que coisa bacana, né? Eu não sei de vocês, mas isso é muito bacana demais. Sensacional. E aí a gente já estudou tanto a causa final quanto a causa material do sorriso, né? O que falta é a causa formal e a eficiente. A eficiente são questões culturais, toda a variação cultural, né, dos usos. E as causas formais dizem respeito a outros atributos associados com o sorriso. Por exemplo, uma coisa que a gente associa com um sorriso da boca é o olho, né? Então, as pessoas sabem discriminar muito bem um sorriso amarelo, que não é verdadeiro, de um sorriso verdadeiro, chamado de sorriso Duchenne, né? O sorriso Duchenne, ou sorriso verdadeiro, é quando a pessoa sorri com a boca e com o olho, sabe? O pé de galinha franze o olho também. Exato. Né? E o sorriso falso é só a boca. Então a gente consegue associar, e já tem vasta literatura nisso, que os sorrisos de nervoso são mais só da boca, não tem o olho, né? Sim, verdade. Os sorrisos de fato intencionais, eles movem o olho também. Quer dizer, dá pra emular um sorriso verdadeiro sabendo disso, inclusive, não tem? Dá, mas tem que treinar, não é tão fácil. Mesmo só mexendo o olho, tem que treinar, tá? A gente tem questões ligadas a gênero nisso, né? Então, tem trabalhos que mostram que, em média, as mulheres sorriem mais do que os homens, né? Mas parece que isso não tem uma ligação... Quando você pega macaco, por exemplo, esses comportamentos de boca acontecem igualmente em ambos os sexos do macaco. Então parece que a maior proporção de sorriso em mulher, do sexo do Homo sapiens, né, tem uma questão cultural, né? A Ellen Fisher escreveu um texto, um livro muito interessante, um capítulo, sobre ela é antropóloga, né? Sobre o fato dos homens buscarem que as mulheres sorriam mais para dar uma sensação de que o ambiente está apaziguado. Tá? Então mostra uma estratégia ligada à dominação mesmo dos gêneros, sim, sabe? Sim, o machismo e tal, né? Então vamos deixar um texto bem interessante que ela comenta, que é por que os homens deveriam pedir para as mulheres deveriam parar de pedir para as mulheres sorrirem, né? Que qualquer homem, eu já fiz isso, quem deve ter feito, qualquer homem deve parar para pensar em interação com alguma mulher, já deve ter pedido para ela sorrir alguma vez, sabe? Isso é um comportamento muito machista que a gente nem repara, né? Que quando você descreve o comportamento em coisas simples, você pega. Né? E é uma coisa que a gente acaba não repetindo com homens, né? Você não fica pedindo para um homem sorrir. Né? Isso. Mas com mulher a gente faz. Reclama de mulher, exatamente. Isso, exatamente. A gente faz. Você, em histórico de agência de publicidade, deve ter visto isso várias vezes. Porque se tem pessoas sorrindo no grupo, dá uma sensação de que o ambiente está mais calmo. Uhum. Agora, como eu já falei, né, eu até hoje ainda uso a técnica, independente se tem homem ou mulher na sala, de numa reunião usar o sorriso para tentar contagiar outras pessoas com o sorriso. Ajuda. Ajuda. Inclusive tem um artigo comparativo feito com macaco, que macaco faz a mesma coisa. Né? É um artigo de 1967 em que eles pegaram o macaco rhesus, eles condicionaram o macaco quando ele estava dentro de uma sala grande, quando aparecia uma luz, né, ele sabia que ia ter um som muito incômodo, ia tocar um apito muito incômodo. Então, para evitar o som, ele tinha que apertar um botão, né?
Então ele via a luz, ele apertava o botão para evitar o som, né? E aí os macacos foram treinados nisso. Então eles rapidamente aprendiam. Aí ele fazia o seguinte, tirava o macaco, separava os macacos, colocava um numa sala, onde só tinha a luz, né? Mas não tinha o botão para evitar o som. Tá? Então um deles só tinha luz, só tinha acesso à pista. O outro não tinha acesso à luz, mas tinha acesso ao botão. Tá? Então um podia evitar o som, mas não via a luz, e o outro só via a luz, mas não podia evitar o som, né? Tá bom. E para aquele macaco que tava com o botão, foi colocada uma TVzinha, e nessa TV aparecia o rosto do outro macaco. Tá. Então, na verdade, a luz o macaco tinha que reconhecer que o outro viu a luz e ficou incomodado. Entende? O mecanismo? Assim. E aí eles viram que rapidamente o macaco aprende. O macaco consegue decodificar a expressão facial do outro macaco e apertar, né? Pra evitar o estímulo aversivo. Tudo bem? Tá bom. Tanto é que ele emulava. O macaco fazia a mesma cara que o outro tava fazendo. Ou então o macaco fazia uma cara meio de sorriso, assim, de nervoso. O outro macaco emulava a cara e apertava o botão pra evitar o som pros dois. Certo. Né? Muito interessante, sabe? É uma forma etologicamente mais simples de mostrar o seu artifício em salas de reunião, né? Então, não explica salas de reunião. Não é você pensar que toda agência de publicidade é como se fosse um conjunto de chimpanzé numa savana. Uhum. Eu sei que deu vontade de pensar nisso e às vezes parece. Mas parece mesmo. Às vezes é mais primitivo que isso. Então, às vezes as coisas são mais primitivas, né? Eu sempre lembro do macaco macho alfa, do chimpanzé macho alfa, que ele quer assustar você, ele chega com um pedaço de pau, assim, bem perto de você e bate no chão e corre, sabe? É muito parecido com o VP, né? VP chega, dá uma paulada e corre. Né? Bom, você sabe disso melhor que eu, mas enfim. Então, assim, um comportamento associado com um sorriso é o olho. E tem outro comportamento interessante que é a pupila. A dilatação da pupila também dá uma informação, né? Sim. Do quão sincero é o sorriso e se é um sorriso de apaziguamento, tipo de contato afetivo, ou de medo, né? E a dilatação da pupila é muito associada com isso. Quanto mais dilatado, né, a pupila, mais alegre você está com o sorriso, tá? Então existe essa associação. Tanto é que... assim, dilatar a pupila já é um negócio mais difícil de emular. Isso, é fisiológico. Então, você entende que você consegue treinar até um ponto? Né? Tem um ponto que você consegue treinar, mas agora treinar dilatar sua pupila é muito treino, muito autocontrole. Você tem que ser ator mesmo, ator dos bons. É muito difícil. Tem pessoas que ficam tentando forçar, sabe? Mas não, é difícil, né? É realmente difícil porque tem coisas fisiológicas que é difícil de pegar, né? Sim. Tanto é uma curiosidade interessante da dilatação da pupila, que é essa coisa de sorrir com o olho, sabe? Tem gente que sorri com o olho, é dilatar a pupila. Quem faz muito isso? Aí a gente entra finalmente nas causas eficientes. Qual cultura tem um hábito e desenvolve esse hábito nos indivíduos de sorrir com o olho? Quem é? Sorrir com o olho? Isso. Que a pessoa não tá sorrindo com a boca, você olha pra ela e ela tá sorrindo. Você sabe que ela tá sorrindo só de olhar pra ela. Quem faz muito isso? Só com o olho? Só com o olho. Os asiáticos? Isso, muito bem. Sobretudo os japoneses e os coreanos fazem muito isso. Tailandês é o contrário. O tailandês sorri demais. Em qualquer situação. Tá nervoso, tá feliz. Você não sabe nunca se a pessoa tá feliz, porque ela tá sempre sorrindo, né? Pra tudo. Vietnamita também e tal. Indonésia um pouco, que tem mais... o japonês e o coreano, eles têm aquele gesto de, inclusive, tapar a boca, né? Pra esconder o sorriso da boca. Qual que é o nome disso? Ritualização. Isso também é uma ritualização. Então é uma ritualização para você não mostrar demais a emoção, mas você desenvolve no contato, você desenvolve o olho. Dá para saber quando tem que ter bastante treino. Quando o oriental tá rindo, ele tá achando engraçado só pelo olho. E o silêncio, né? É muito interessante, assim. E aí tem a ver com a dilatação da pupila. Tanto é que tem um colírio que hoje não é mais vendido, ele é meio tóxico, não ponha isso no seu olho, que é um colírio à base de belladonna. Daí vem o nome belladonna, tá? Vem disso. Que é uma plantinha. E essa belladonna tem um princípio, uma substância que é a atropina, que gera dilatação pupilar, né? E o nome belladonna vem disso, porque começou com a Cleópatra. Cleópatra colocava isso no olho para deixar o olho dela mais bonito e parecia que, nas reuniões, ela parecia mais assertiva. As pessoas achavam que ela estava sorrindo com o olho. Né? Só que isso maltrata o olho, você fica cego. Então não faça isso, tá? Tá, então proibido hoje. Proibido. Em casos muito raros você usa lá um colíriozinho de belladonna, mas a dose muito baixa e tal. Não compra pra usar. Mas você vê que a dilatação da pupila tem a ver com isso. E, pra fechar, então, só fazendo um fechamento, quais são as causas do sorriso? A causa material a gente já vê que tem uma ligação com o sono, né? Então faz parte da maturação do cérebro mesmo, né?
sobretudo no sono REM, tá? E isso também é ligado à causa final. Por que o sorriso aparece no sono? Como uma forma que a seleção natural encontrou para transmitir essa informação adaptativa entre as gerações. Então a gente nasce com esse device ali mais ou menos. Na interação com o ambiente, a causa material do sono a causa material e formal se torna eficiente, que é a variação cultural. Então tem nações que sorriem mais, tem nações que sorriem menos, tem nações que associam sorriso com inteligência, tem nações que associam sorriso com falta de inteligência. Então se você ri muito, você parece meio burro. Tá? Vamos deixar um artigo que tem uma descrição com isso em 44 culturas, que mostra essas variações do sorriso. Então, dependendo para onde você viaja, você sorri mais ou sorri menos, você é interpretado diferente. Isso tem a ver com as ritualizações e a causa eficiente. E, por fim, a causa formal do sorriso são esses dois tipos básicos, né, de sorriso. Ou sorriso para comunicar afeto e gratificação, ou sorriso para gerar alívio, né? E aí tem esses dois. Quando entra o olho, né, o sorriso verdadeiro é mais uma ligação de afeto. Quando não entra tanto o olho, já é um estado mais de alívio, né, de reduzir tensão. Então veja, de novo, é um comportamento super simples, cotidiano, é diferente da risada, mas é complementar, e você consegue utilizar ele para explicar várias situações sociais, cotidianas, sem ficar elaborando demais, sabe? Eu acho que essa é a grande riqueza que a etologia pode trazer para a psicologia. As coisas são simples, a combinação delas que é complicada. Tá certo então, Altair. Então a gente acho que respondeu a contento tanto o Itamar quanto a Poema, hein, Altair? Isso, espero. Caso eles tenham mais dúvidas, eles podem mandar e-mails adicionais, e também quem tiver dúvidas, por favor, envie. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.